Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Com a permissão da direção espiritual dessa casa, desse trabalho, nós daremos início à nossa reunião da noite de hoje. E para iniciarmos com a explanação do Evangelho e a prece inicial, nós convidamos o Renato Bertoldi. Irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Vamos dar sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Os itens 8, 9 e 10. De forma resumida, esses itens vão criticar alguns dogmas que a gente até já conhece e estudou. Como, por exemplo, o dogma de que fora da igreja não há salvação. E aí, quando fala igreja, não está especificando uma igreja, mas está falando de uma religião qualquer. Então, fora da igreja ou fora da religião não há salvação, é uma fé, né? Está demonstrando que é uma fé muito absoluta, exclusiva e restrita, né? A um grupo de pessoas que seguem aquela religião. Então, ao invés dessa religião unir as pessoas, ela vai separá-las em nichos, né? Em várias religiões. E também, ao invés de incitar o amor entre elas, ele vai provocar a discórdia, porque um vai querer ter ali a relação da religião em relação ao outro, né? E quando a gente fala fora da caridade não há salvação, aí sim há uma universalidade, né? Onde as pessoas serão iguais perante Deus e com a sua liberdade de consciência vão orar, vão prestar boas ações aos outros, independente de religião. Então, vamos supor que eu tivesse um amigo que estivesse precisando de ajuda e eu fosse orar por ele, mas eu não iria orar porque ele era de uma religião, de outra religião, por exemplo. Aí isso não faz sentido, né? E um outro item também bastante intrigante é aquela questão de que fora da verdade não há salvação. E aí qual que seria essa verdade então? Seria um item também muito exclusivista, né? Porque aquele que tem a sua verdade vai se contrapor ao outro que tem uma verdade diferente, também seguido dos ensinamentos religiosos. E venhamos e convenhamos, né? Quem aqui pode se gabar de que a sua verdade ela é absoluta? Sendo que é comprovado pela história da humanidade que esse conhecimento humano ele vem sofrendo transformações evolutivas, né, exponenciais. Então, o que se sabia há 1000, 2000 ou 100 anos atrás era uma coisa, e hoje, e daqui a 100, 200, 300 anos, será outra. Então, a gente não pode querer se gabar e achar que é o dono da verdade, né? E a verdade absoluta, ela está, na verdade, com os espíritos das ordens mais superiores, que habitam mundos também superiores. E aqui, para nós, encarnados num planeta de provas e expiações, vai nos ser concedido apenas uma aspiração, um pequeno conhecimento relativo, e não absoluto, né? Então, relativo ao nosso adiantamento moral, nada mais do que isso. Então, meus irmãos e irmãs em Jesus, através dos estudos da doutrina espírita, a gente vai entender que todos nós teremos salvação, desde que a gente aplique a lei máxima de Deus, que é a caridade. E ao aplicar a caridade, além do bem que a gente faz ao outro, a gente está deixando de fazer um mal a nós mesmos, porque o comodismo, né, e a inércia, elas são virtudes negativas. Então veja, para eu fazer o bem, eu tenho que tomar uma atitude. Agora, para eu fazer o mal, basta
a gente ficar quieto, né, e despreocupado na zona de conforto que o mal vai nos atingir. E aí eu peço permissão para ler um trecho, e aí a gente não perder nenhuma letra, nenhuma vírgula, da mensagem que o apóstolo Paulo nos traz em 1860. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem podem ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinamentos do Cristo, ele vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer seja a seita a que pertence. Então vamos encerrar esse pequeno estudo e já nos concentrarmos e rogar pela espiritualidade amiga que nos assiste neste centro, que possa iluminar nossa palestrante da noite, que ela nos conduza dentro da doutrina espírita e assim a gente colocar em prática a máxima que Deus nos ensinou, que é a caridade. Jesus nos abençoe. Aos nossos irmãos também conectados através do YouTube, damos boas-vindas e que Jesus nos abençoe sempre. Meus irmãos, dando continuidade à nossa reunião, agora passaremos ao nosso tema de estudo da noite. O tema é vazio existencial. Será que vivemos um vazio existencial ou nós temos a consciência realmente do nosso compromisso com essa existência? Então, quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é a Ana Cristina Tanus. Ana Cristina, que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Está desligado? Boa noite. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto, como diz o Denner, né? Um assunto que muitas vezes nós somos convidados a refletir, né? Que Jesus então nos abençoe nesse instante, que Ele derrame luzes de muita paz sobre todos vocês. Que a espiritualidade benfeitora que nos assiste, nos proteja, possa conduzir sempre todos nós no caminho da esperança, no caminho da gratidão, no caminho da coragem, que são 3 virtudes que nos oferecem alguns caminhos possíveis para a gente poder lidar com esse vazio na alma, com esse vazio existencial. Como se trata de um tema que traz muitas abordagens, né? A gente tem desde a abordagem psicológica, a abordagem filosófica, a abordagem artística, decidimos conduzir o estudo, claro, a partir do conceito filosófico à luz da doutrina espírita, sempre amparado aí nos ensinos de Jesus. É claro que em alguns momentos, né, vamos buscar alguns conceitos da arte, da filosofia, para poder ressignificar aí esse conceito de vazio existencial. Mas antes da gente ir ao conceito em específico, né, que a doutrina espírita trabalha, vamos contar aqui 3 histórias para a gente poder entender como que a doutrina espírita lança luz sobre esse assunto, sobre o vazio existencial. Vamos iniciar então pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 26, de 47 a 50, que vai tratar da prisão de Jesus. O que a gente tem ali, meus irmãos? Exatamente um pouco antes de acontecer a prisão, o Cristo estava no Getsemane, né, que era um jardim ali ao pé do Monte das Oliveiras. Ele estava com seus discípulos fazendo as orações e já percebendo que aconteceria a sua prisão, né? Ele já havia predito isso em outras passagens. Nesse instante, uma multidão se aproxima
dentre dessa multidão estavam muitos soldados armados da parte dos sacerdotes. Entre eles se encontrava Judas Iscariotes. Judas tinha combinado com os soldados que o sinal para condenar, para prender Jesus, seria o beijo em sua face. E é então quando ele se aproxima do Cristo e vai então dizer: salve, Rabi. E Jesus então vai se aproximar dele e ele dá o beijo na face do Cristo. E o Cristo vai responder: aqui vens, meu querido companheiro. Mas não dá nem tempo do Cristo continuar a sua palavra e os soldados se lançam sobre Jesus, prendendo-o. É claro que a narrativa continua, nós vamos ver Pedro, inflamado, enfurecido, ir para cima dos soldados, ferir um deles, Jesus pedir para guardar a espada. Mas o que nos interessa aqui hoje é exatamente esse ponto em que Judas Iscariotes entrega o amigo tão amado por 30 moedas, dando-lhe um beijo na face. E aí a gente vai pensar por quê, que é exatamente nesse instante. Porque nesse instante, Judas entrega sim Jesus que ele tanto amava. Geralmente se vê nessa passagem uma traição impiedosa da parte de Judas. Mas quando a gente vai analisar as passagens do próprio Judas dentro dos evangelistas, o que a gente vai perceber? Que na verdade ele era um homem prático, ele era um homem que valorizava as questões materiais. Ele era um homem fascinado com as questões transitórias da matéria. Muitas vezes o Cristo vai chamar a atenção de Judas para que ele não fizesse daquela forma, para que ele modificasse o seu olhar. Mas o entendimento de Judas era diferente. Ele acreditava que o Cristo instituiria esse reino de Deus à força. Ele acreditava que esse Messias que chegaria seria para dominar, para estar no lugar de César. E qual foi a intenção de trocar Jesus por 30 moedas? Não foi nem a base da troca das 30 moedas, mas porque ele alcançaria algum privilégio. E a ideia desse privilégio é de que em algum momento ele teria um espaço em que ele poderia libertar Jesus e juntos eles tomariam esse reino de Deus à força. Mas Judas não contava com a avidez do Sinédrio e de Caifás, a rapidez com que eles condenaram e crucificaram Jesus. E aí é a próxima, esse Mateus 27, versículos de 3 a 5, que a gente vai ver exatamente o momento em que Judas se apercebe dessa situação. Ele vai procurar Caifás e todos os outros sacerdotes, dizendo que estava tudo errado, que aquele era um homem inocente. E ele vai dizer: eu pequei, entregando sangue inocente. Mas o que ele vai receber de Caifás e dos demais sacerdotes? Risadas de sarcasmo. E aí o que nós vamos ver, meus irmãos, nesse instante? Ele se retirar dali, ir a um campo de sangue e se enforcar. Então vamos fazer já a primeira leitura sobre o vazio da alma. Tomado de grande decepção, de grande vergonha e principalmente do remorso tenebroso na sua alma, ele decide a pior saída. Ele estava nesse instante vencido por um intenso vazio na alma. A próxima passagem refere-se à negação de Pedro, que está em Mateus, no capítulo 26, versículos de 69 a 75. O que a gente tem nessa passagem? O Cristo fora, então, levado preso. Alguns discípulos foram saber o que ia acontecer a Jesus. Não é diferente o que acontece a Pedro. Mas ele não se aproxima muito. Chegando ali no pátio interior, ele vai observar de forma distante o que estava acontecendo. Quando então uma mulher vai dizer a ele: tu estavas com Jesus, o Galileu. Não, eu não estava com ele, não sei o que dizes. Primeira negação. Depois ele se afasta um pouco e uma outra mulher o vê e diz: tu estavas com o Nazareno, Jesus. Não, eu não conheço este homem. E também de novo sai em direção ao pórtico. Chegando ali no pórtico, uma multidão de pessoas vai dizer: tu estavas entre eles, fazia parte com eles, tua fala te denuncia,
e ele vai dizer: eu estou dizendo que eu não conheço este homem. E nesse instante o galo canta. Ele já tinha sido advertido pelo Cristo há alguns dias que isso aconteceria, e ele disse que jamais negaria Jesus. Mas diante desse momento em que ele percebe com muita amargura a entrega que ele fizera, ele ter negado Cristo, ele vai chorar amargamente e vai perceber que a sua covardia, a sua fraqueza o fez então sentir esse imenso estado de vazio na alma. Vamos à próxima passagem, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 54 a 60, e também no capítulo 9, versículos de 1 a 19. O que trata essas passagens? O momento do martírio de Estevão. Estevão, que era na verdade Gesiel, um judeu que se convertera ao cristianismo. Ele, depois que se converte, que passa a ser Estevão, ele vai se tornar assim um principal divulgador da Boa Nova na época, logo que Jesus havia sido crucificado. Com muita sabedoria no falar e com um coração devotado à Boa Nova, ele arregimenta muitas pessoas para o Cristo. Paulo ainda era Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, que perseguia de forma bastante cruel. Já estava no encalço de muitos cristãos quando ele conhece Estevão. Mal sabia ele que Gesiel era irmão de sua noiva Abigail. Então ele vai combater Estevão, que Estevão significava um grande problema, já que ele era o conhecedor da lei. E ele vai então conseguir que se condenasse Estevão. Condenando Estevão, leva Estevão a apedrejamento, que é justamente essa passagem que nós estamos vendo do outro lado, o momento do golpe final em Estevão. Nesse instante, Estevão, ainda com muita sabedoria, olha para o céu e contempla e vê Jesus. E ele diz: ó Senhor, eu o contemplo e o vejo, e peço a Ti que tenha misericórdia desses meus irmãos. Mas vem então o golpe final e é colocado sobre os pés de Saulo de Tarso as vestes de Estevão. Ainda não com o coração devotado, não reconhecendo ainda a importância do Cristo, ele vai pedir aos sacerdotes que ele vá a Damasco, onde se encontrava uma grande comunidade cristã, onde estava Ananias, que era um dos principais ali. E aí eles dão justamente a oportunidade, ele pega o cavalo com outros colegas e vai, que é a passagem que nós temos desse lado de cá, que é quando Saulo é surpreendido por uma enorme luz. Caindo do cavalo, ele vai ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, naquela cegueira, não conseguindo enxergar muito bem, vai perguntar: quem és? E vai responder a voz: eu sou Jesus. E aí nós vamos ver Saulo se transformar em Paulo, chegar até Damasco para encontrar Ananias, mas não mais para persegui-lo, para entender, para recobrar a sua consciência diante de tudo que acontecera. E ali, percebendo a cegueira espiritual, a venda do orgulho que ele tanto carregou por tanto tempo, ele vai sentir então esse imenso vazio na alma. Então, meus irmãos, vamos chegar a essa pergunta, né? Quantas vezes podemos experimentar o vazio na alma? Quantas vezes vamos experimentar um estado de vazio existencial? E é uma pergunta que tem a ver com as histórias que foram contadas, porque nós estamos trabalhando do conceito à luz da doutrina espírita. Se nós formos perceber, o que acontecerá a Judas? Valorizava a matéria. Quantas vezes valorizamos excessivamente as questões materiais? Quantas vezes a nossa ambição sobrepuja a nossa essência? Quantas vezes, como Pedro, nós fugimos dos problemas de forma covarde, demonstrando imensa fraqueza? Quantas vezes, diante de grandes situações nas nossas vidas, nós vamos permitir que a venda do orgulho permaneça, evitando que vejamos o bem diante de nós? Então, essa história
história desses 3 homens vem nos servir de espelho, para nós podermos refletir sobre esse estado de vazio na alma. Espelho porque vem justamente nos chamar para nós trabalharmos as nossas imperfeições. E aí a doutrina vai apresentar o sentido desse vazio na alma. Por que dizemos a doutrina? Que quando a gente vai pesquisar a origem do termo, passando por questões psicológicas, assuntos psicológicos, né, vários assuntos filosóficos, a gente às vezes vai ver a origem nesse estágio muito avançado de vazio da alma. O que a gente está dizendo nesse estágio avançado? Quando ele já sobrepujou, quando ele já passou do limite, quando é um desespero gigantesco, quando nós temos essa prepotência num alto grau. Então a doutrina vem trazer para nós esse conceito como um instante de reflexão. É quando esse estado de vazio na alma é o momento de nós pararmos para refletir e perceber o que nós estamos fazendo daquilo que nós verdadeiramente somos, esses espíritos imortais em constante construção. Nós vamos perceber, então, que esse estágio que a gente disse, da apatia, do desamparo, do abandono, é um estado já agravante. E aí a gente precisa cuidar com os processos terapêuticos, com a medicina, com os passes, com o tratamento espiritual. Mas até chegar lá, ele se instalou antes como um momento de alerta nos nossos corações. E a doutrina nos lembra isso, né? Que nós somos espíritos que vamos a várias existências materiais para poder ter todas as experiências possíveis. E na condição que nós nos encontramos hoje, ainda temos essa condição imperfeita. Estamos lapidando o diamante do nosso espírito. Estamos aos poucos conquistando um novo degrau na escada evolutiva. Então não dá para a gente dizer que ninguém nunca que sentiu um vazio na alma. E é isso que faz a gente pensar, meus irmãos. Quantas vezes a gente já disse, né? Qual é o sentido da minha vida hoje? Por que eu estou vivendo? Por que eu posso viver dessa forma e não de outra? São questões que passam pela nossa mente e certamente, não só nessa existência como em outras, nós já fizemos essas perguntas. É claro que a gente vai pensar às vezes assim, temos uma família, amigos, estudos para desenvolver, a própria questão dos bens materiais que são importantes na medida em que somos usufrutuários desses bens e não temos posse de nada, nem do nosso corpo físico. Então não está errado a gente correr atrás dessas coisas, dessa família que a gente quer construir. O que está errado então? Se nós estamos nesse instante doando de corpo e alma à nossa família, aos nossos amigos, aos estudos que estamos desenvolvendo, não há nenhum problema. Mas e quando estamos distanciados desse momento? Quando ali está apenas o corpo, mas a alma está totalmente distante dali. Aí nós experimentamos o espaço que falta, o espaço que tem que ser preenchido. Aí a gente sente esse vazio na alma. E o que a gente faz, às vezes, em vez de olhar para dentro de nós? A gente preenche de valores exteriores, de questões materiais. Aí está o nosso erro. Aí a gente vai para os estados depressivos, para esses estados mais patológicos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que está no capítulo 17, que se chama O Dever, que é do Espírito Lázaro. É muito bonita essa mensagem, porque ele está falando do dever moral. Ele diz que esse dever das obrigações materiais a gente já sabe lidar, mas o dever moral do homem é muito importante. A frase dele é o seguinte: o dever moral na ordem do sentimento é difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Olha só o que Lázaro está dizendo para nós. Está em antagonismo às seduções do interesse do coração. Está em antagonismo ao interesse pessoal, ao nosso egoísmo. Está em antagonismo, que esse coração está representando, como as paixões, o arrastamento das paixões. Então a gente precisa começar a considerar o que a doutrina espírita nos traz nesse sentido. E ele vai continuar dizendo ainda na mensagem que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, que é o aguilhão da consciência.
Então vejam, meus irmãos, podemos sempre fazer as escolhas. Somos nós que vamos contar a nossa história. Somos nós que vamos decidir aquilo que desejamos realizar. Deus coloca a oportunidade de que a gente chegue até a perfeição a partir das nossas experiências. Cada uma de um jeito, mas todos estaremos lá ao lado dele futuramente. Então, essas escolhas significa lidar com todo tipo de experiência. A experiência boa e a experiência ruim. Nós vamos ter sempre de recomeçar. As experiências materiais existem para isso. E vamos ter sempre que ter o vigor. Lázaro diz, temos essa vontade firme nos nossos corações. O que estamos fazendo dela? E aí a doutrina vai trazer esse conceito de vazio como reflexão, como um instante de alerta, que a vida ela não é algo pronto, ela não é algo acabado, ela tem que ser constantemente escolhida e constantemente construída. Aí sim a gente chega nessa questão, né? Fazer escolha, ter experiências. O resultado pode não ser positivo e muitas das vezes. Aí a gente vai ter que aprender a lidar com esses resultados. E claro, quando a gente se predispõe a pensar na nossa vida, esse resultado, se a gente fica pensando só lá na frente, a gente não está vivendo os momentos mais importantes, que são os momentos que acontecem no aqui e agora. Aí se instala o vazio existencial. Mas quando nós olhamos para a vida, que ela é um constante processo de caminhada, aí é diferente. Essa é a verdadeira diferença. Aí o vazio, quando ele se manifestar, será sempre no sentido de estimular o crescimento. Os Espíritos nos dizem na codificação, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, Pascal diz uma coisa muito importante para nós. Ele diz assim, não levamos nada ao plano espiritual que se refere aos usos do corpo, mas levamos tudo que se refere aos usos da alma. E ele vai dizer também para nós que nós levamos tudo que se relaciona ao conhecimento, à inteligência e às qualidades morais. Conhecimento que não é só instrução, conhecimento que é também essa educação do espírito. Inteligência que também não é só pragmática, da mesma forma é a solução para o interesse coletivo. E também as qualidades morais que nós já temos, que já conquistamos e aquelas que vamos ainda conquistar. Jesus nos diz, né, onde está o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro é aquele que a traça e a ferrugem não corrói, que os ladrões não roubam. E onde está o seu tesouro, encontra-se o seu coração. Nessa passagem, inclusive ao final dela, ele vai dizer, não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. O que Jesus está dizendo para nós nessa passagem? Ele está dizendo para a gente aprender a lidar com o nosso cotidiano, com as tribulações que nós já temos agora e não pensar para depois, porque já vivemos um momento em que o imediatismo é muito grande, em que nós vamos às vezes perceber esse oceano de informações, de imagens chegando sobre nós constantemente e não sabemos lidar com isso. Esquecemos da nossa essência espiritual, nos vemos às vezes somente na matéria. E a gente não vendo essa essência, o que a gente está fazendo? A gente não está criando nenhum sentido para a nossa vida. E a nossa existência é o tempo todo transformação, é mudança, é criar novos sentidos. A vida não é estática, a vida é movimento, é impermanência. E aí a gente vê que o vazio, com a doutrina espírita explicando, vem para sacudir, para nos tirar dessa zona de conforto. Vem para nos mostrar que é isso, que a vida acontece constantemente, que as pessoas que estão conosco têm suas opiniões, têm o seu ponto de vista e está tudo certo. A gente aprende com a diversidade. O Kardec diz, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação que ele faz e pelo esforço de domar as suas más tendências. Essa frase de Kardec é justamente para nos lembrar que, como espíritas reencarnacionistas, temos que conduzir essa verdade todos os dias na nossa vida. E aí ele tem uma imagem muito bonita que o Kardec fala, né, do nevoeiro, que as imperfeições funcionam como um nevoeiro diante de nós. A gente não enxerga o ponto final, a visão do infinito.
Mas isso não é para a gente entristecer, porque nós temos como dissipar esse nevoeiro. Nós temos como aos poucos fazer com que ele fique menos denso, digamos assim. E como é que a gente faz isso? Trabalhando as nossas imperfeições, olhando para elas com verdade e, claro, fazendo o que foi nos dado a fazer, cumprir as tarefas em cada existência na matéria. E aí a gente pergunta então, meus irmãos, quando que o vazio existencial vai se tornar um problema, né? Quando a gente entende que ele é um problema mesmo de saúde, que é o que a gente disse lá atrás, quando ele chega naquele estágio muito elevado, quando ele vai limitar a nossa condição física, quando ele limita a nossa condição mental. Aí sim assume a patologia, aí sim assume as emoções negativas. Aí a gente tem aqui, a desmotivação intensa, a angústia constante, desespero aterrador e os pensamentos sabotadores. Nesses 4 itens, se nós pararmos para pensar, já se instala uma gravidade, né? Já não é um momento de reflexão. E aí a gente tem que tomar cuidado, tem que buscar ajuda, tem que realmente reorganizar psiquicamente e também o corpo, porque tem neurotransmissores que estão desequilibrados e é uma série de coisas no organismo físico que precisa ser revisto. E aí daqui saem o quê? Os transtornos de ansiedade, de depressão, de pânico. Mas o que motiva chegar nesse estágio? A gente pode às vezes elencar aqui, dizer algumas coisas como a perda de um ente querido, que está muito recente, né? A gente fica nos estados depressivos. Se for um filho é muito mais difícil ainda. Se a doença é dolorosa demais, uma doença crônica pode nos levar a esses estágios. Ou ainda, se nós estamos passando por momentos de agressão, seja física, seja mental, ou as inseguranças mal resolvidas que nós vamos levando no decorrer da vida. Tudo isso pode provocar esses estágios. Mas aí a doutrina nos fala, né? Que a gente pode sair sim, nós temos essa condição, através dos processos terapêuticos, do diálogo, mas principalmente da autoaceitação, do autoamor, da autoconfiança e daquilo que a gente vai ver no Livro dos Espíritos, que é o autoconhecimento. Quando, na questão de 919 e 919A, Kardec vai perguntar como é que a gente pode evitar o arrastamento para o mal. E Santo Agostinho vai responder, um sábio da antiguidade já lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Então, pelo autoconhecimento, nós vamos conquistar, então, esse processo de saída do vazio existencial. E como é que Santo Agostinho fala que a gente tem que fazer, meus irmãos? Ele diz primeiro que ele, quando vivo, revisava o seu dia, tudo que ele tinha feito de bem para ele ou para o próximo, de bem para ele ou para o outro, de mal para ele ou para o outro. Então ele ia pensar, ia colocar na balança o que foi feito de bem e o que foi feito de mal. Será que a gente faz assim? Será que a gente consegue ao final do dia repensar o que fizemos de bom e o que fizemos de mal? E aí ele diz também que a gente precisa aprender a se julgar. Porque é muito fácil julgar o outro, a gente tem uma facilidade muito grande, mas e julgar a nós mesmos? Aí ele dá a ideia do espelho, de você se colocar diante do espelho e ali você vai ver o seu eu e aquele eu como se fosse outra pessoa, para que você não atenue a sua falta. E aí naquele momento o que a gente vai perceber? Justamente que você vai ver como você verdadeiramente é, sem ser inflexível demais, duro, rígido e também atenuar as suas faltas. Santo Agostinho diz que o conhecimento de si é a chave para a gente se melhorar. A gente tem na psicologia, né, um Viktor Frankl, que foi um psiquiatra e psicólogo, que trabalhou a logoterapia. Ele já trabalhava com uma questão da busca do sentido da vida. Acontece que, antes dele ser preso pela Alemanha nazista, ele já trabalhava em Viena, no hospital, como médico, trabalhando no pavilhão das mulheres suicidas. Depois ele foi pego, levado ao campo de concentração, passou pela experiência traumática da guerra e ali ele começou a fazer os questionamentos. Para que viver? Para que viver nesse momento? Essa experiência, o que me traz? Qual o sentido da minha vida? Sentindo esse vazio. O que lhe fez, a princípio, sair dessa condição?
Primeiro, ele buscou nas memórias, nas pessoas que faziam parte das suas relações. Depois, ele começou a ter esperança de um dia sair dali. Essa é a esperança que motivou Viktor Frankl a realmente sair. Ele saiu e colocou aí a logoterapia, que é o processo terapêutico para lidar com esse estado de vazio na alma. E ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz assim: precisamos aprender e ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós temos a esperar da vida, mas o que a vida espera de nós. Então a esperança, segundo ele coloca, não é uma espera passiva, é uma espera ativa, é o que a gente vai fazer da vida. Aí, a gente tem então nessas 3 histórias apresentadas, como é que eles lidaram com esse vazio, né? Como que os 3 lidaram com esse vazio na alma? Primeiro, a gente sabe que infelizmente não soube lidar e saiu pelas portas do suicídio. Mas a doutrina tão consoladora e maravilhosa vai nos mostrar que ele teve a oportunidade de recomeçar. Estamos tratando exatamente de um texto de psicografia do Chico Xavier, chamado Retrato de Mãe, ditado pelo espírito de Maria Dolores. O que a gente vai ver nesse poema de Maria Dolores? O que acontecer a Judas para ele saber lidar com esse vazio na alma. Ele está ali no plano espiritual, num momento muito atormentado, quando Cristo, logo após o seu desencarne, vai ter com ele, mas ele não percebe Jesus. Passado algum tempo, um nobre anjo se apresenta a Judas. E ele ali, como se diz, né, pedindo para que se retirasse aquele nobre anjo, porque ele não merecia. E esse nobre anjo vai se aproximar e vai dizer: por que choras, meu filho? E ele vai dizer: eu não mereço a vossa presença. Olha o que eu fiz ao Cristo. Eu aniquilei Jesus. Eu o levei ao martírio, à crucificação. Não mereço a sua presença. E esse espírito continua dizendo a Judas: eu vim a pedido de alguém. Eu vim também para lhe mostrar que Deus é amor em toda parte. Ele continua negando essa presença desse nobre anjo, até que então o nobre anjo toma a palavra e diz: olha, terás nova vida, renascerás novamente. Nas águas do esquecimento e da esperança se reerguerá e serás novamente levado a acreditar que Deus é amor em toda parte. E ele, muito cansado, chorando bastante, em prantos, vai dizer: quem é esse nobre anjo que me auxilia nesse instante? Eu sou Maria, mãe de Jesus. Então, o que a gente vai ver aqui nessa passagem? Que agora, para lidar com esse vazio na alma, Judas teve a oportunidade de se preencher com a esperança. Depois nós vamos ver Pedro. Pedro, que diante daquela vergonha, daquela covardia, vai entender então por que ele estava ali. Ele estava ali porque ele necessitava dar continuidade ao trabalho de Jesus. Vai assumir a orientação dos discípulos, vai continuar com a boa nova, projetando em todos os lugares, vai instituir a casa do caminho, onde ele vai socorrer, amparar todos aqueles que ele chegava, como Cristo fazia, auxiliado por Maria de Nazaré. Nós vamos ver Pedro ser capaz de se reerguer através da coragem. E ele vai deixar para nós uma das mais belíssimas frases, demonstrando que ele entendeu tudo isso. Quando ele diz na sua carta, 1 Pedro, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ele entendeu como o amor cobriu o seu pecado. Ele entendeu como a coragem o retirou do sentido de vazio da alma. Depois nós vamos ver, na última parte, Paulo. Como que Paulo vai lidar com tudo isso? Paulo, que com aquela venda do orgulho, depois vai se transformar no grande divulgador do cristianismo. Paulo, que vai sofrer agressões, vai ser apedrejado por muitos, vai ser levado à fome, a situações terríveis, mas vai continuar até ele chegar a ter a percepção que já não é ele que vive, mas o Cristo que vive nele. E vai chegar, então, a escrever a belíssima carta aos Coríntios, onde vai nos lembrar da caridade, vai nos lembrar do perdão. Ele assina várias mensagens na codificação. E aí nós vamos ver Paulo, então, fazer todo esse trabalho a partir da gratidão. Se torna o vaso escolhido.
Ananias perguntou na época por que eu tenho que recobrar a consciência dele numa aparição de Jesus a Ananias. E Jesus vai dizer, porque ele é o meu vaso escolhido. Aí a gente disse, né, no começo da palestra, que às vezes a arte nos ajuda a ressignificar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem lá no início dos nossos slides essa escultura, essa imagem. Essa imagem, ela é do artista Albert Georg, que é um artista húngaro. Ela se encontra no Lago Genebra, na Suíça, e ela é do ano de 2012. Esse artista, quando ele fez essa estátua que se chama Melancolia, foi justamente para as pessoas refletirem sobre esse estado de vazio na alma. Se a gente olha, a gente passa por essa escultura, o que a gente percebe? Os pés afastados, os braços cruzados, essa postura da cabeça muito baixa e esse imenso vazio no coração, esse imenso vazio no peito. Então, o que a gente vai entender? Muita gente que passa e vê já acessa solidão, vazio, ansiedade, depressão. São várias as leituras nesse sentido. E o que a doutrina nos convida a fazer? Que o vazio existencial é essa reflexão que nós temos que fazer. E essa obra, querendo ou não, ela está nos trazendo também esse momento em que devemos parar, olhar para a nossa essência. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem uma mensagem sobre a melancolia, que é de François de Geneve. E é interessante essa mensagem, porque ele vai dizer ali que nós somos acometidos de uma vaga tristeza, que nos leva, inclusive, a ver a vida tão amarga. Mas isso significa que vocês estão numa experiência material, o corpo de vocês precisa trabalhar, o espírito utilizar desse corpo, fazer essa evolução necessária. E é essa liberdade que vocês aspiram, desse espírito que cresce, que causa às vezes essa melancolia. O Espírito vai dizer para nós, pensai, meus irmãos, que tendes a cumprir uma missão. E quando acontecer de sentir esse imenso vazio na alma, diante das inquietações, dos pesares, sede fortes e corajosos para suportar. Então faz parte da nossa ascendência como espíritos que somos passar por esses momentos. Uma outra obra de arte que nos auxilia a pensar sobre isso é essa pintura, né, que é do pintor surrealista René Magritte. Ele é um pintor surrealista, mas o que nos chamou muita atenção é que quando você pesquisa sobre esse assunto na pintura, aparece muito essa obra. E aí a gente vai saber uma curiosidade sobre a vida particular desse pintor, é que a sua mãe, infelizmente, suicidou quando ele tinha 14 anos, se atirando no rio Sambre, na Bélgica. E, de certa forma, os críticos desse pintor vai dizer que isso causou um mal-estar nele e ele fez essa reflexão em algumas das suas telas. Nesse caso aqui, o que a gente vai perceber, meus irmãos? A gente tem um homem de frente para um espelho, tem um livro e uma bancada ali. O que a gente percebe? Mas seria um espelho porque ele está visto duplamente de costas. Mas, na verdade, é um espelho, porque quando a gente olha o livro, a gente vê o reflexo do livro. Mesma coisa, a bancada está projetada do outro lado. Mas não ocorre o mesmo com esse homem. Ele é visto duplamente de costas. Qual é a reflexão que nos convida, então? É essa essência negada. É esse que está sendo colocado ali do outro lado, você não vê a existência de um rosto, consequentemente não vê a existência da pessoa. Além da essência negada, esse vazio, essa angústia de você não se reconhecer. Então veja como a arte nos leva a entender o elemento do vazio e não nos joga mais ainda para baixo, não. É um momento de reflexão, o que estamos verdadeiramente fazendo da nossa essência espiritual. Aí vem, né, lidar com o vazio. O que a gente tem que fazer? Os processos terapêuticos nos convidam a isso. E esse estudo da doutrina também, através dos passes, e não esquecer, meus irmãos, que a gente está num planeta de provas e expiações. Certamente vivenciaremos esses momentos difíceis. E aí a gente pergunta, está lá do vazio, qual caminho escolher? Existe um caminho certo? Cada um vai encontrar o seu, né? Mas aí a gente pode então pegar pelas 3 virtudes que nós apresentamos nas 3 histórias iniciais. Quando a gente pega na Consoladora Esperança, o que a gente vai ver, né? O que a esperança nos traz? Essa esperativa, essa espera que somos nós que vamos conduzir a nossa vida.
essa luz que a esperança joga sobre todas as sombras do medo, da impotência. A esperança é interessante que ela é uma presença incansável, sabe? Quando ela aparece, quando a gente está se sentindo derrotado, porque ela é a última que está ali para nos lembrar quem nós somos. A esperança é essa disposição da gente confiar sempre, e é também a sustentação da nossa alma. Lacordaire vai dizer: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então a esperança não deixa, meus irmãos, a gente desesperar, a gente cair nesses impulsos que nos levariam, por exemplo, ao suicídio. Depois a gente tem a coragem, que a gente viu lá com Pedro. A coragem que não deve ser vista somente como luta, mas como assumir quem se verdadeiramente é. Recentemente, assistindo a uma live do André Trigueiro, ele trabalhou isso. Ele falou da coragem de ser imperfeito, baseado num livro de uma autora que chama Brené Brown. E essa autora falava dessa coragem de ser imperfeito, que é assumir quem se é. Assumir as falhas, os erros, quem você está agora, o que está acontecendo com você. Então, o que ela vai dizer para nós a respeito disso? Que não é você se orgulhar da imperfeição e nem ser inflexível contigo. É você assumir todos os riscos. Porque se você se fecha para o medo de viver algo, você se fecha para o amor. E aí o Trigueiro falava isso para nós e dizia da doutrina, né? Que a gente, quando está na doutrina, a gente tem essa ânsia de eliminar urgente a imperfeição. Mas que a gente tem que tomar cuidado. Porque a coragem é que vai nos mostrar aonde nós estamos. Porque o que acontece quando a gente tem essa ânsia muito grande? A gente deixa de ver realmente aquela qualidade que nós temos. Nos tornamos muitas vezes os falsos moralistas. E temos a abençoada gratidão. A gratidão que vai fazer a gente mudar o olhar. A gente vai ver não mais o obstáculo, mas a oportunidade. E ela tem 3 níveis. O primeiro é de reconhecer-se grato, a gentileza que nos foi dada. O segundo é o agradecimento por essa gentileza. E o terceiro é o vínculo, o comprometimento com o meu benfeitor, me tornando assim também um benfeitor. Jesus, em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, ele diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. O que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que nós estamos na infância espiritual e vamos ascendendo a cada nova encarnação. E que enquanto não chegamos até lá, Ele está conosco o tempo todo. E aqui, essa mensagem colocada para vocês está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, em que um Espírito protetor vai traduzir o que o Cristo espera de nós. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes que os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores e a multidão dos aflitos, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida. Qual é esse bálsamo poderoso que se aplica às chagas do coração? É o amor, é a caridade. Então a doutrina nos convida a exercitar esse amor em todas as suas instâncias, esse amor que é uma centelha sagrada colocada em cada um de nós quando nós fomos criados pelo Pai. É essa caridade, que é esse amor em ação. E aí a gente vai pensar, qual que é o remédio? O remédio, a gente não se culpar, não se autoflagelar, a gente entender que são estados possíveis na nossa vida, mas que a gente tem condições de vencer. Qual é a vivência que a gente tem que realizar? A vivência do Evangelho, a vivência do Cristo. Mas isso não é de uma hora para outra, a gente não tem que sair aí achando que a gente já vai eliminar todas as imperfeições. É um passo depois do outro. O que é refletir, então, sobre o estado de vazio existencial pela doutrina? É a gente se assumir corajoso, é a gente assumir a nossa esperança no bem, é a gente sempre ser agradecido por cada oportunidade. É a gente saber que a tristeza é uma forma de crescimento. Ela não é, em nenhum momento, algo que vai nos levar já aos estágios mais evoluídos do vazio existencial. E o Espírito da Verdade nos traz essa frase que ele diz, para a gente elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Que chorem, porque a dor estava no Jardim das Oliveiras.
Mas espere, porque os consoladores virão enxugar as suas lágrimas. E aí, já caminhando para o encerramento do estudo, meus irmãos, vamos entender a partir da doutrina dos espíritos que o vazio existencial é uma reflexão, é um diálogo interior que a gente tem que fazer sempre. O patológico, vamos cuidar, vamos buscar, e todos nós um dia talvez passamos por alguma síndrome, alguma depressão. É natural, a gente vai vencer, a gente vai conquistar, porque nós viemos aqui para sermos todos felizes. E qual é o melhor remédio, meus irmãos? Servir sempre, acolher sempre. Acolher como Cristo acolhia, servir como Jesus servia. É edificar a esperança no coração do homem, no nosso coração, a gratidão, a coragem. É a gente lembrar que para a gente entender que os vazios existem é assumir as nossas lacunas, mas além de assumir as nossas lacunas, substituir pela imensidão de servir, de se ver fraterno nesse mundo que vivemos hoje, que é tão urgente, que é tão necessário. Para os vazios da alma, a imensidão do amor ao próximo. E que Jesus, então, nos dê coragem. Tenhamos esperança, tenhamos muita gratidão, porque o Cristo está conosco e nos eleva todos os dias de nossa vida, vencendo o vazio da existência. Que o Jesus nos abençoe e nos envolva em sua